Você sabe que sempre que essa musiquinha começa a tocar é porque eu tenho algum recado pra dar durante o episódio ou antes mesmo dele começar. E é bem isso que vai acontecer aqui. Eu quero só dar um pouco de contexto em relação ao episódio de hoje. Você está prestes a ouvir um episódio que inicialmente ele tinha sido planejado para ser um episódio bônus da Nai. O que é um episódio bônus aqui no Pode Falar de Webtoon? É quando alguma das hosts ela domina um episódio inteiro e acaba fazendo algo por conta própria. Geralmente porque ela vai falar sobre um tema que só ela entende, ou só ela quer falar e tudo mais. E aí a Nai acabou desenvolvendo um pouco mais a ideia, decidiu trazer convidados para fazer esse episódio bônus junto com ela e tal. E quando a gente foi perceber o que aconteceu, esse episódio teve uma gravação de 1h40 de duração. A edição ficou maluca, e aí a gente disse, gente, isso não pode ser soltado como um episódio bônus, porque ele tem o tempo de um episódio regular. Então, eu e a Mari, a gente não vai participar. E um outro motivo pelo qual, sinceramente, a gente vai postar esse episódio como um episódio regular, é porque estamos em semana de comeback do GOT7, entendeu? O GOT7 acabou de fazer o comeback aí com o álbum GOT7, a title track, Nananá, e sim, eu estou usando o tempo da minha intro para panfletar o GOT7. No mais, espero que você aproveite o episódio, curta bastante, e aproveita aí esse episódio maravilhoso sobre Heartstopper. E tá aberta a porteira do episódio bônus. Estamos aqui mais uma vez pra falar de Webtoon. Yay! Animação moderada, por favor. Aqui quem fala é a Nai. E já que é o meu episódio bônus, eu posso fazer o que eu quiser. E a primeira coisa que eu fiz, já que eu tô sozinha, foi chamar outras pessoas pra me acompanhar. Uhul! Que elas gostam muito desse tema, tanto quanto eu. Então vamos lá. Primeira pessoa que eu chamei foi o Saito. Yay! E aí, gente? Bom, eu sou o Saito, eu conheço a Naná já faz uns bons anos aí. E, bom, eu não sou muito, assim, por dentro dos Webtoons, né? Mas tô tentando aprender um pouquinho. E eu sou mais, assim, né, focado em séries, essas coisas, mas eu tô aprendendo. Então eu tô aqui pra aprender também. É isso, a nossa especialista de série do Dias. E a outra pessoa é o Anderson. Oi, gente. Que talvez no meio a gente role uma confusão de nomes, porque o Anderson, os dois se chamam Anderson. Eu sou o Anderson Saito. Eu chamo o Saito de Saito, eu chamo o Anderson de Anderson, só que o Saito chama o Anderson de Hiro. Então, ouvintes, estejam preparados um pouquinho pra essa confusão básica, mas vai dar tudo certo. Vocês vão saber quem é quem. E Anderson, quem é você? Não é demais quando duas pessoas com o mesmo nome estão juntas? É ótimo. Mas eu sou o Anderson Hiro, pra quem... pra alguns. E eu conheço a Naná faz muito tempo, na verdade. Conheço a Naná desde que ela era pequena. Eu acho que porque, na verdade, eu sou amigo da irmã da Naná, da Aline, né? E... eu tô aqui porque a Naná é responsável por eu viciar em Webtoons e eu perder alguns momentos da minha vida. Eu entrei no buraco do coelho. Yes! E a culpa é dela. E eu fico muito feliz de ter feito dela. isso. E por fim, a última pessoa que eu tô aqui é a Aline, que tá do meu lado. Se apresente. Eu sou a Aline, a irmã da Naná, e eu vim de gaiato porque ela convidou eles e eu falei, eu também quero, por que só vai eles? Eu também quero. E aí eu tô aqui. É isso. E ela declarou posse. Bom, e a segunda coisa que eu fiz, já como episódio bônus, foi decidir o tema, porque eu posso fazer o que eu quiser, igual eu já disse, então vamos continuar fazendo o que eu quiser. E eu escolhi um webcomic, ao invés de um webtoon. Como a gente já em episódios anteriores falou a diferença entre um webtoon e um webcomic, mas esse webcomic tá na plataforma da Naver Webtoon, então eu tomei a liberdade de falar dele, já que eu viciei, a história é fofinha, é de esquentar o coração, e hoje a gente vai falar de Heartstopper. Não que eu não esteja falando disso a semana inteira. Não, imagina. É o vício do momento, de todo mundo. Você falou aqueceu o coração, eu tenho certeza que todo mundo sabia do que se tratava. Porque é isso que essa série faz, ela aquece seu coraçãozinho. E antes da gente começar, eu queria saber dos meus convidados como eles começaram a ler Heartstopper e por que eles começaram a ler ou ver Heartstopper, como é que foi esse processo? Bom, o meu, eu conheci o Heartstopper, na verdade, primeiro pelo Netflix, porque acho que no dia... eu nunca tinha escutado, nunca tinha ouvido falar nada,
mas aí pipocou lá como lançamento do Netflix, eu assisti o trailer, aí eu falei pra ele, pro Hiro, né, pra gente assistir, a gente assistiu em uma tacada só. Aí a gente viciou na série, aí depois eu descobri que, aí, né, eu viciado, quando eu gosto de alguma coisa, eu entro no meu modo maníaco, obsessivo, então eu fui pesquisar coisas sobre o Heartstopper, aí eu descobri que é um quadrinhos, aí já era. Aí a gente, né, aí eu falei pras meninas, pra Aline e pra Naná, pra elas assistirem, aí a Naná começou a falar, não, porque é um quadrinho, é um webtoon, não sei o que, blá blá. Bom, aí abriu, né, aí Abriu a porteira. Aí abriu a porteira, aí a gente foi viciado, aí eu li a versão em inglês, aí depois eu comprei os livros, e aí eu estou aqui hoje para falar sobre isso. É ótimo porque você pode dar comentários sobre a tradução, se a tradução é boa, se a tradução não é boa, como é que tá a versão em inglês, como é que tá a versão em português, é ótimo. Porque aí assim, né, eu assisti a série em inglês, depois eu assisti a série dublada, depois eu li os quadrinhos em inglês, aí depois eu comprei a versão em português, li de novo, então vai dar pra comentar bastante coisa. Só um pouquinho. Detalhes. E você, Anderson? Eu tava no meio disso. Especificamente, assim, ele falou, vamos assistir essa série, ela parece que é muito legal. Não sabia nem do que se tratava. Eu assisti alguns, eu vou ser bem sério, eu fui mais resistente no começo. Normalmente eu não costumo acompanhar muito séries, na verdade. Então, depois que eu assisti, eu meio que gostei. Aí quando vocês comentaram que ela existia em quadrinhos, em HQ, assim, aí isso me chamou mais atenção. E aí eu entrei nessa, porque aí eu li, eu acho que tudo que tá até agora em 2 dias. Foi. Na verdade, em 1 dia. E foi isso. Foi isso. Você é muito dos meus, eu também. Devorei, assim, em 2 dias, quando eu vi o Webtoon. É um problema. É um problema sério isso. É um problema muito sério, porque você vai acumulando leituras de Webtoons em dias. É péssimo, mas é ótimo. Pra pessoa ao redor, não sei. E você, Aline? Conta tudo. Eu já tinha 2 pacientes na época da pandemia que gostaram muito do livro. Aí depois eu acho que era bom você falar que você é psicóloga. Eu acho que dá esse adendo. Sou psicóloga. Não teve essa parte na apresentação, né? Não. E aí 2 pacientes gostaram muito. Aí eles já tinham o livro. Aí uma outra paciente falou que era a série de livros preferidos dela e eu não entendi o que era. Aí a Nana falou, ela vai lançar uma série, nananã, você quer ver? Aí eu falei, Heartstopper, tá? 3 pacientes meus falam. Aí já era. Aí eu vi a série, aí eu li o livro, aí eu li em português. Não, aí eu li a comic em português, em inglês. Aí eu quero ler em português, que eu vou pegar emprestado o seu. Aí é isso. E aí já era. No meu caso, eu já tinha ouvido falar que era muito famoso, mas quando eu ouvi falar, eu achei que era uma série muito de adolescente. Aí eu não sei, eu falei, será que eu deveria ler? Não deveria ler? E aí eu também vi no começo do ano passado, uma notícia aqui em Portugal, que eles tinham incluído como plano de leitura nacional. Eu achei muito interessante, eu falei, nossa, é uma história em quadrinhos de plano de leitura nacional, tipo, estar no plano de leitura nacional daqui significa que as escolas abordam esse livro como uma possível leitura, se eles quiserem. E aí eu achei muito interessante. E aí teve uns dias aqui, pra gravar o podcast, a gente tinha que gravar sobre um outro webtoon, que eu não estava conseguindo ler. Ele era muito chato. O webtoon era muito chato, tem review sincero dele, minha opinião tá lá, continua que eu achei muito chato. E ao invés de eu ler o webtoon que eu tinha que ler, eu li Heartstopper. Em 1 dia, assim, porque eu queria muito mais ler o Heartstopper do que ler o Nevertheless. Então eu devorei o Heartstopper. E aí depois eu vi que ia ter a série. Eu falei, Aline, vai ter a série, vamos ver a série. Parece ser muito legal, eles são muito fofinhos. E é isso. Agora que a gente já falou um pouquinho como a gente chegou nesse universo do Heartstopper, eu vou falar um pouco do que a gente vai falar no programa de hoje. A gente vai dar uma sinopse geral do que é o webcomic e do que é a série. E a gente vai falar um pouco das diferenças, comentar sobre o que é a série e a nossa opinião, porque afinal é um review sincero e a gente tá aqui pra dar a nossa opinião. É pra isso que esse episódio existe.
Algum de vocês querem falar ou quer falar os dados técnicos do comic? Bom, Heartstopper foi criado pela Alice Oseman. Ele foi criado a partir de um novel chamado Charlie Nick, da mesma autora. Ela tá disponível na Naver Webtoon, Tapas, no Tumblr. Atualmente, ele está ainda em andamento, né? A gente tem 3 novos capítulos por mês, todos os dias, dia 1º, dia 11 e dia 21 de todo mês sai um capítulo novo. Ele foi lançado em 2016. Eu também achei um pouco confuso nas minhas pesquisas, na verdade, então eu vou só dar 2 referências de ano. Ele foi lançado inicialmente digitalmente em 2016, mas a versão impressa foi publicada através de um Kickstarter da própria autora em 2018. E eu não sei quando foi publicado por uma editora, oficialmente, eu não fui atrás desse dado, mas eu acho super recente vir de 2018 para 2020, eu acho, talvez. Não sei. Mas é algo muito recente vindo da publicação independente para publicação editorial. E é isso, em relação a datas e anos. O que mais temos de informação? Atualmente, ele está com 179 capítulos. A gente tem 4 volumes impressos, sendo que 4 volumes impressos em inglês e 3 em português. Aqui no Brasil, o volume 4 vai sair em junho ou julho, se não me engano. Mas tá para sair. Gracinha. E uma curiosidade da Alice Oseman é que ela é uma autora muito jovem. Ela é de 94. Então, ela tem a idade da Naná. Ela começou a fazer essa história na época que ela estava no colégio, mas aí por conta de traços de inseguranças, etc., o que eu li é que ela começou a desenhar esse quadrinhos quando ela tinha 21. Uau! Então, é uma série que, assim, ela acompanha ela faz muitos anos, né? Então, ela começou a bolar essa história na época do colégio e agora, com quase 30, é que a história evoluiu e chegou até a ser uma série da Netflix, né? Então, uma coisa muito legal de ver isso, né? Projetos da escola podem se tornar um projeto de milhões. Não desista dos seus projetos pessoais. Continua neles. Só um adendo. Quase 30, hein? Quase 30. Eu não fiquei ofendida. Eu não fiquei ofendida. Só quis pontuar mesmo. Não fiquei ofendida. Tem uma pergunta, na verdade. Aí você vai comentar qual é a diferença de um webcomic com um webtoon, porque eu não sei se isso já foi abordado em algum outro... Já abordamos em episódios anteriores, mas se vocês quiserem um review rápido, um webtoon e um webcomic, um webtoon usualmente eles já são produzidos para esse formato digital, então eles usualmente exploram a leitura de forma vertical. Então influencia até na própria narrativa da história. O Lore Olympus usa bastante isso. E o webcomic, ele é feito em formato de quadradinhos mesmo. Então, quando ele vai para a versão impressa, é muito mais fácil. Então, tipo, por exemplo, o Lore Olympus, quando ele foi para a versão impressa, a autora, ela teve que refazer muitos quadros para a narrativa tomar formato. Eu vi que tem muito da questão de como você vai usar a calha pra dar a questão de tempo. Não, beleza. É isso. Essencialmente é isso. Mas todos são digitais. Quadrinhos do Heartstopper. Ela não usa muito esse recurso. Na versão impressa não teve muita, assim, diferença. Deu pra acompanhar tranquilo. Mas eu vou ser bem sincero, pra pôr lá no Webtoon, eu não tinha percebido... É que tá certo que eu sou muito novo nisso também, mas eu não tinha percebido essa diferença. Mesmo porque, assim, foi um dia só pra ler tudo, então, assim, fica um pouquinho mais difícil de ver. Mas é natural. E na verdade, essa diferença tem alguns que é tão bem abordado que você, quando o recurso narrativo entra, você faz: uau, ele tá pulando faz 5 dias! Tipo, ele tá caindo faz 5 dias, assim. É gostoso de ler, mas quando não é usado, não faz falta. Esse recurso de ir pra cima, quando não é usado, não faz falta. E é isso. Yander, eu quero que você leia a sinopse que a gente pegou, que tá escrito no aplicativo da Webtoon. E a gente sempre faz aqui, no nosso review sincero, a gente sempre faz assim. A gente lê a sinopse e depois a gente faz a nossa própria sinopse, porque usualmente a sinopse não tá muito boa. Então, lê pra gente a sinopse que tava no aplicativo, por favor. Vamos lá, a sinopse do Heartstopper é: Charlie, altamente tenso e abertamente gay, e Nick, um jogador de rugby alegre e de coração mole, se conhecem em uma escola de ensino médio britânico para meninas. A amizade floresce rapidamente. Mas poderia haver algo mais? É isso. Essa é a sinopse do aplicativo.
Não conta nada. Tá. Mas também não tá errado. Mas conta tudo. Mas É. não conta nada. Mas não fala do que é. Mas não conta nada. É isso. É o relacionamento. Ah. Ah. A minha questão com essa sinopse é só que algumas questões parecem que são muito. Como eu posso dizer? Parece que foi escolha das pessoas as coisas acontecerem, ou como foi feito, ou o que aconteceu, e como que a história segue. Isso que me deixa mais. Essa sinopse não tá legal. Sabe? Você não leria. De acordo com a sinopse, você pra- leria, não Bitum. leria. Pra mim é muito é tão genérico a ponto de ser, tipo assim, gente, isso é tão, tipo, tão água com açúcar que deve ser chato, sabe? Exato. Parece uma história genérica. Parece, tá ruim mesmo. É. Diferente, eu não sei como eu faria. Olha, Vocês- quando eu tô fazendo, assim, pregando a palavra, eu descrevo assim. São dois amigos que se conhecem no ensino médio e se apaixonam. Tá bom. Eu acho que eu tô convencendo as E pessoas. vivem altas aventuras. Agora a gente fez uma sessão da tarde. É. Não, mas porque aí eu entro em outras questões, porque aí eu tô convencendo pessoas específicas, né? Então aí eu começo. Então, mas a narrativa, ela é muito boa. Ela aborda saúde mental e ela aborda outras questões que são muito importantes para as pessoas, de um jeito muito leve que todos os adolescentes deveriam ler. Pronto. Entendeu? Eu acho Porque que aí é eu já isso. entro em outra questão. Sim, eu acho que é isso, mas acho que a dificuldade de colocar na sinopse é assim. Em sumário, assim, em resumo, é exatamente essa É história. isso. Mas o jeito como a história é apresentada que é diferente, sabe? É muito mais. Não é nem suave a palavra, é muito mais gentil, é muito mais carinhoso, por assim dizer. Pra mim, quando eu li a sinopse, eu falei, nossa, falta falar que é uma série, igual a gente disse no começo, que esquenta o coraçãozinho, porque parece que existe a possibilidade de ter drama e ausência de comunicação e tudo mais, sabe? Principalmente por esse poderia haver algo mais, sabe? Parece que vai ter drama, essencialmente, assim, sabe? E aí, acho que poderia ser mais. E você, Saito? No trailer da série, o texto que aparece um garoto encontra outro garoto. O que pode acontecer? Esse é mais fofinho. Isso é fofinho. Além do mais, porque é o nome do primeiro livro, né? Boy Meets Boy. E é muito mais fofinho. Deveria ser essa a sinopse. Mas eu acho que é uma dificuldade mesmo, porque os meus pacientes que leram há muito tempo, antes mesmo de eu saber, eles falavam assim, eu falava do que é. E ela, tipo, falou, Boy Meets Boy. E aí, tipo, mas é sobre o quê? São dois meninos que se conhecem. Tipo, as pessoas não conseguem trazer na descrição a sutileza da série. É muito difícil mesmo. Mas, tipo, é uma coisa que quando você lê e quando você vê que você sente. Que é o diferencial da série, na verdade. Que é o diferencial. Exato. E agora, já que a gente tá falando da série, Aline, fala os dados técnicos da série pra mim. Ai, que ótimo. Ela tá disponível no Netflix desde um tempinho atrás. São 8 episódios, numa média de 30 a 35 minutos. Acho que tem uns de 25. Tem uns de 27. Então, é uma média. Flui super rápido, dá pra você matar em um dia, dá pra você matar em 2 dias. No total, Em 4 acho que horas são dá pra 4 matar. horas. Deixa eu pensar, que curiosidade que eu tinha lido. A dublagem, eu quero saber tudo sobre essa Ah. dublagem. Porque eu não vi dublado. Eu quero ver. Vou ver dublado? Não. Mas já que Bom. você viu. Curiosidade sobre a dublagem brasileira. Quem faz a voz do Nick é o João Vitor Melo. Ele é o dublador do Gumball, né? E pra fazer essa série, eu achei, assim, sinceramente, eu achei que todas as vozes brasileiras têm uma voz, um timbre muito parecido com as vozes dos atores originais. Então, por exemplo, pra voz do Nick, quem faz é o João Vitor, né? Que faz o Gumball. A voz do Charles é o Vitor Melo, que ele faz atualmente a voz do Inojin, que é um dos ninjas da série do Boruto. Tá. E ele também faz o Luca, que é a nova série da Netflix, né, de Rebeldes. A voz do Tao Shu é o Ítalo Luiz, ele fez a voz do Bran no Game of Thrones, e atualmente ele faz a voz do Under, da série Elite, também da Netflix. Tá. E a versão dublada, eu achei que, assim, a voz do Charlie é muito boa na versão em português. Eles fazem umas adaptações de gírias, de umas brincadeiras que, às vezes,
faz mais sentido pros ingleses, assim, então ele traz um pouco da nossa realidade linguística. Isso é muito importante. Nas piadas, algumas coisas assim, que acaba sendo mais engraçadas pra gente, né, do que a gente lendo a legenda, né, das piadas em inglês. E eu achei que ela ficou muito boa. A dublagem conseguiu trazer um pouco da drama, né, dos sentimentos dos atores, e sem ficar aquela coisa falsa, assim, né. Eu gostei bastante. Olha, deu até vontade de ver dublado. Deu uma moral. Nisso a gente tem que tirar o chapéu. A dublagem brasileira normalmente é muito boa. Isso Sempre a gente não pode negar. Isso é verdade. Isso é verdade. Isso é bem verdade. Eu vou tentar ver um episódio. A Aline é um dado que a gente não falou, mas a Aline já viu a série também, mais de uma vez. Porque ela acabou, ela falou, quero de novo essa sensação fofinha no meu coração. Vamos ver de novo. Porque aí eu vi, aí eu fui ler, aí eu quis ver de novo. Pra quem quer reassistir, acho que vale a pena assistir a versão dublada pra ver as diferenças, né? E a forma que a versão brasileira conseguiu adaptar algumas coisas, né? A versão do quadrinhos em português também traz muito disso, mas aí a gente comenta mais depois. Não, comenta agora. Por exemplo, quero saber agora. Na versão em português, a gente tem uma das cenas lá que o Charlie começa a caçoar do Nick, falando que ele é o cara do rugby, né? E na versão em português, ele fala assim, você é o o cara topzera do rugby. Então eles trazem essas gírias, essas coisas, de uma forma muito mais regional, né? Do jeito que a gente fala aqui. Do que a versão só em inglês, que seria uma tradução, você só é o, sei lá... Cara do rugby. O cara do rugby, né? Tem algumas cenas que ele fala assim, você é o fodão do rugby. Então, é uma coisa muito engraçada ver isso, né? A gente pode xingar nisso. A gente pode. Pode. Eu falo muito palavrão, pode. Eu ia perguntar isso. Pode. A gente é novo aqui, viu, gente? Então a gente tá tentando aprender. Eu falo palavrão também. Não tem problema, acontece. Então, essa adaptação da linguagem, né, é muito atual e recente ao que a gente vive, que a gente fala hoje em dia, né? Então, ela é muito, muito rico, essa questão. E é engraçado ver essa comparação, de você ver em inglês e depois ver em português. Deu até vontade de ver dublado. Vamos ver. Eu até pesquisei de ler, mas eu pensei, eu já li em inglês e eu me acostumei com a linguagem deles em inglês, com a expressão deles em inglês. Eu não queria quebrar, que ia mudar um pouco. Pra mim parece que muda a personalidade. Eu sei que não faz muito sentido, mas parece que muda até um pouco da personalidade. Aí eu falei, não quero. Depois a gente pega o livro. Uma outra curiosidade da série é que a autora do livro, né, a Alice Olsen, ela também foi a roteirista e a auxiliar na produção da série. Então, a adaptação que eu achei maravilhosa, porque tem muito do quadrinhos na série, algumas cenas são exatamente iguais, tem as mesmas falas. Sim! Sim, eu assisti a série primeiro, e aí quando eu li os quadrinhos e eu vi a mesma coisa acontecendo, sabe, dá uma sensação muito boa de falar, nossa, é igualzinho! Sim! Quando eu acabei, a gente já tá entrando nos nossos reviews, o que tá ótimo, que tá certíssimo. Eu tenho uma pergunta. Aproveitando esse tema. Eu queria saber onde que o livro acaba, onde cada livro acaba. A série foi baseada no volume 1 e 2 dos quadrinhos, né, da versão impressa. Eu acho que eu não sei se na versão Webtoon, se cada númerozinhos lá equivalem ao volume da... Não, por isso é um pouco confuso. Porque... Mesmo assim, mesmo as coisas da série, desculpa, elas meio que misturam, na verdade. Ele não pega exatamente... Assim, a grande parte, eu acho que o principal é do primeiro e do segundo volume. Só que o jeito como foi adaptado tem coisas de outros volumes e de outros momentos que estão lá no meio, assim, sorrateiramente escondidos. E aí nisso a gente já entra pro próximo tópico, que é as diferenças entre o comics e a série, né? Eu acho que tem... porque além... a gente falou do que é igual, né?
mas acho que tem algumas adaptações que que a autora teve que fazer, que, por exemplo, tem alguns personagens que só existem na série, que ela Sim. resolveu tirar ou trocar do livro para a versão, né, de TV, por Sim. conta de tem alguns personagens que ela fala que eles são muito importantes e que aparecem em outros livros, mas que na série não teria tanto espaço assim, então ela resolveu trocar. Um deles é o Isaac, que no livro, nas histórias, é o Aled. Só que como ele existe uma história paralela, que é o Radio Silence, eu acho que uma das coisas que ela comentou é que se rolasse trazer esse personagem, talvez impossibilitasse uma futura adaptação Sim. pra o Radio Silence. E a outra personagem que tem na série e não tem no quadrinhos é a Imogen. Que ela é uma personagem que foi criada especialmente para a série, para trazer um pouco mais de drama e também para ajudar um pouco na construção do personagem do Nick. Ela ajuda muito no desenvolvimento da história do Nick. E ela é uma personagem muito importante para a série, mas que ela não aparece no quadrinhos, né? É verdade. Mas confesso que no quadrinho não faz falta. É que o quadrinho não tem drama. Mas é Netflix. Netflix tem que ter drama. Outra diferença muito importante é que no quadrinhos o foco da história é só no Charlie e do Nick. Uhum. Na série a gente tem desenvolvimento de outros personagens. Né? Na série a gente tem o desenvolvimento dos personagens secundários, né? Que são os amigos do Charlie e do Nick. O Tal, a Ellie, tem toda a questão de mostrar a ambientação da escola. Então, na série acaba tendo mais conteúdo assim, em relação aos outros personagens do que... Na série, até o próprio... O Ben. Até o próprio Ben na série aparece mais do que ele aparece no livro, né? No livro, no comic, ele aparece no começo, tem a importância dele, e depois ele nunca mais aparece. É o sumido. E tem momentos na série que ele aparece pra realmente ser pontos de virada do roteiro que não existe. Mas tá lá. É importante, mas não é ele. Mas eu acho que foi importante eles trazerem as histórias dos outros personagens também. Porque o comic realmente é o Nick e o Charlie só, né? E uma coisa que eu acho importante nesse desenvolvimento dos personagens secundários é a importância da representatividade, né? Por exemplo, a gente tem a Ellie, que é uma personagem trans, né? Ela é uma menina trans, que aparece no quadrinhos também. Mas na série ela tem um papel muito mais de destaque, né? Assim, eles trazem a história da Ellie de uma forma muito mais natural, muito mais, entre aspas, normal, né? Ela é apresentada de uma forma muito sutil. E eu acho que para quem é trans, né? As pessoas trans verem isso na TV de uma forma que não seja do tipo que nem acontece, né? É sempre com um lugar de dor, sofrimento, rejeição, Sim. né? Estereótipo. Estereótipo. Ver um personagem que você se identifica de uma forma tão gostosa de assistir, Sim. eu acho que isso tem uma importância muito grande. Sim. E eu acho também que isso eu comentei bastante com a Aline ao longo dos dias, que as diferenças que eles fizeram foram diferenças boas e sutis pra deixar a série mais real, porque o comic, ele entra muito no mundo ideal. E a série deixa, mesmo não deixando de ser uma série muito gentil, mas ela fica mais real. E aí eu achei isso muito gostoso. Eu achei isso muito bom. O drama do Nick é muito mais real, a tensão dele é visível no ator. O Charlie, ele é mais tenso, porque no comic ele é muito mais alegre, o tempo inteiro. Depois ele fica tenso, né? Mas na série, desde o começo, você vê a tensão nele. Tipo... Mas não é uma tensão forte também, de qualquer forma. Mas é porque a vida não é fácil pra ninguém. Eles são adolescentes, né? Então, muito menos fácil. A série traz, assim, o drama de ser um adolescente, né, as dúvidas, todas as questões de descoberta, né, que todo adolescente passa, ainda mais sendo você um LGBT, né, num mundo que hoje em dia ninguém, né, tá ganhando destaque, vamos dizer assim, agora, as pessoas estão se falando nisso agora, mas também é tratado de uma forma muito acolhedora, né? Sim, você usou essa palavra. Usei? Você usou quando você tava conversando comigo.
E que Eu mais? acho verdade, eu acho que é bem assim mesmo. Não é à toa que ela tem 100% de tomates frescos, não é mesmo? Não é? E foi. Não sei se não esperavam tudo isso da série, ou se, tipo, já sabiam que ela ia ser boa, assim, sabe? Porque o review muito positivo, foi muito positivo da série. E aí, obviamente, as vendas dos livros também aumentaram bastante, mas foi muito positivo. Ela foi durante semanas a série mais vista da Netflix. Por Justificavelmente. isso a gente tá gravando esse podcast. Em relação às diferenças mais técnicas, o que vocês acharam? Eu estranhei um pouco deles mudarem, principalmente nos últimos 2 episódios, porque foi nesse momento que eu falei, tá, eles estão mudando as coisas, eles estão me contando as coisas iguais, mas de jeito diferente. Principalmente nos 2 últimos episódios, eu fiquei meio... Mudou um pouco o ritmo. Deixou um pouco de ser o ritmo que tava fofinho antes e deixou... Mudou, só mudou. E eu falei, não é a mesma coisa. O que vocês acharam? Eu acho que, assim, a série conseguiu pegar muito bem a essência dos quadrinhos. Sim. Algumas das escolhas eu entendo que... Acho que elas foram muito bem feitas até pra passar isso pra TV, né? Exato. Assim, como incluir personagens, tirar personagens e tudo mais. Então, acho que se tivesse pra ter alguma preocupação, seria assim... Algumas das mudanças talvez impactem um pouco na história pra frente, porque tem uma mudança ou outra aqui. Uma escolha ou outra que aconteceu que, não era bem isso, e agora como isso vai ser resolvido? Ou como isso vai ser lidado depois? Sim. Mas, no geral, eu acho que foi bem ok, assim, eu acho que tem algumas coisas que eu esperava que estivesse do quadrinho que estivesse lá, assim, umas mudanças ou outras que eu não acho que sejam exatamente super impactantes, mesmo porque, na minha opinião, eu nem acho que, assim, é uma adaptação, e aí, assim, mesmo os personagens, eu sinto uma leve diferença, até como eles, de personalidade um pouco, entre a série e os quadrinhos. Ela, assim, é sutil, mas, por exemplo, a série tem um tom diferente do que ela foi, como foi escrita, e eu acho que é isso que faz a diferença. Assim, não é melhor, não é pior. É uma adaptação. Elas são só bem diferentes, sabe? A gente aqui no Webtoon, a gente também tem vários reviews sinceros de comparação dos Webtoons pra K-dramas, e a gente fala que não é ruim, não é pior, é só uma adaptação. Mas, se eu fosse considerar essa adaptação, pra mim, foi uma das melhores adaptações que eu já vi serem feitas. Porque apesar das diferenças, apesar das coisas que eles mudaram, que foram muito mínimas, e as coisas que eles fizeram iguais, ficaram muito iguais. Então, ficou muito bom. Uma das diferenças que eu percebi, né, vendo a série e depois vendo os quadrinhos, é que muitas cenas, elas são iguais, mas os personagens invertem o lado. Por exemplo, tem muitas cenas que, às vezes, no quadrinhos o Nick tá do lado esquerdo e na série tá do lado direito. E eu achei isso muito legal, porque a linguagem do quadrinhos é diferente, né? A gente tá lendo ali e tal. E no audiovisual, os enquadramentos de cena, como a gente... no quadrinho a gente só tem como se fosse uma câmera, assim, pra cena, às vezes, né? E na série tem uma troca de ângulos muito grande, muito maior do que tem no quadrinhos. Então, a escolha dos lados, da onde o personagem está se posicionando, influencia muito na questão de ângulo de câmera, iluminação, qual é o elemento ali da cena que vai ganhar mais destaque na iluminação, essas coisas assim, que no quadrinhos não tem isso, né? E eu achei muito, muito interessante essa troca, essa adaptação, porque é a mesma cena, só que só o fato de eles trocarem de lado visualmente já dá uma diferença grande na mensagem, assim, eles conseguem dar destaques, conseguem dar mais, adicionar alguns elementos de dramaticidade visual que no quadrinhos não tem. Vamos dar um background aqui? Vamos falar. Eu acho assim, que sim. A pessoa trabalha com audiovisual. Porque eu, fora deste meio,
fui impactado só porque, tipo, eles querem que eu sinta isso, vou sentir isso. Percebi que eles estão virados, espelhados? Nem um pouco. Só percebi que eles falavam a mesma coisa. Eu esqueci de falar que eu sou um designer formado e especializado em edição e animação, né? Então eu trabalho com edição de vídeo, fiz uma pós em cinema, então é legal perceber isso quando você vê que ele é feito, pensado e tem todo um significado semiótico por trás disso. Ótimo essas análises. Eu quero dizer que quando a gente assistiu isso, ele deve ter levantado isso pra mim, sei lá, na terceira vez. Eu falei, é? Ah, tá. Legal. Entendo. Bom saber. O que eu faço com essa informação? Você conta bom. pras pessoas. Uma coisa que eu gostei muito da série, que obviamente não tem nos quadrinhos, porque os quadrinhos são em preto e branco, eu gostei muito do uso do amarelo e do azul. Que a série é amarelo e azul. E eu fiquei tipo, ai, que gostoso. Porque o Charlie é amarelo e o Nick é azul. E tem momentos que o amarelo tá mais no azul e o azul tá mais no amarelo. E a escola é azul e amarela. E alguns planos, principalmente no começo, quando tá contando muito mais das coisas do Charlie, é muito mais amarelo, as coisas da escola são amarelas, e depois que vai vindo, o Nick vai entrando no mundo do Charlie, as coisas vão ficando azuis também, e eu fico tipo, ai, que gostoso de ver! Aí eu dei uma de Anderson. Que ela virou pra mim e falou assim, nossa, mas você não tá lendo o quadrinho, o em preto e branco e vendo as cores? Eu não entendi, eu achei que era a bandeira da Ucrânia, sabe? Tipo... Não, eu não tô vendo. Eu acho muito interessante, assim, ouvir isso, mas eu vou ser sincero, assim, tipo, é muito além da minha capacidade. No sentido de... lugar dentro deve entender, sabe? Exato, assim, tipo assim, tá bom. Porque, por exemplo, a gente viu, acho que algum documentário, algum vídeo, qualquer coisa que o Sais tenha visto, tipo, de making off, ou alguém que analisou, tipo, tão a fundo nesse nível que vocês fizeram, as coisas que estão em volta na série. Por exemplo, o símbolo da escola, ele muda conforme as coisas vão mudando no tempo. O símbolo da escola é uma árvore, e se você vai ver, assim, em determinados momentos ela vai estar, sei lá, quando o Nick está falando alguma coisa romântica pro Charlie, ela tá com flores. Ela floresce, e depois você vai ver em outro momento ela ainda tá, tipo... Sem nenhuma folha e tudo mais. Então, assim, tipo, é esse tipo de detalhe que faz, obviamente, toda a diferença, tipo, e ao cuidado que a produção tem com a série. Mas, sinceramente, assim, passou longe. Passou longe. Esse símbolo aparece no uniforme dos estudantes. Sim. E aí, conforme vai passando a história, então, esse símbolo vai ganhando... detalhes sobre a estação. Então, por exemplo, na série, legal. A história se passa muito, a contagem de tempo se passa muito através das estações, né? Sim, isso então, sim. por exemplo, tem as cenas na série que mostra a sala de aula, tem alguns cactos no fundo na janela do cenário. Conforme vai passando os capítulos, os episódios, esses cactos vão ganhando, às vezes, flores, às vezes as árvores, os desenhos das árvores vão perdendo as folhas para mostrar essa passagem do tempo através das estações. E são detalhes assim que você só vai ver no making off. Então. E você vai rever a série pela terceira vez pra perceber. É tipo isso, tá na lista. Tinha alguma coisa que falava também do crescimento do Charlie, tipo assim, no começo tem uns desenhos de casulo, ou alguma coisa do gênero na sala de artes, e ao longo do tempo, quando ele começa a aceitar, o Nick começa a aceitar, e a gente pode... Eu tenho que tomar cuidado pra não entrar também num território de spoiler, mas assim... Pode falar spoilers. Uma coisa é assim, eu acho que é um detalhe interessante até pros ouvintes, a primeira temporada inteira não é spoiler. O que é spoiler é o que passa na primeira temporada. Porque... Sim, o primeiro episódio já vai dizer tudo sobre os outros 7 episódios. Exato. Né? Então pode mandar bala, Anderson. Assim, quando as pessoas se aceitam e elas começam a sair, mas tipo, realmente saem do armário, ou ela cresce, assim, tem
tem todo esse Essa metáfora. essa metáfora, tem todo esse imaginário, assim, de, tipo, tem alguns casulos e de repente no final da série eles são borboletas dentro da sala de Pô, precisa. artes que aparece. Então, assim, é muito legal ver isso. Assim, É. perceber isso só depois, obviamente. Aí você vê o cuidado que teve, mas pra mim, sinceramente, assim, eu não tenho essa capacidade. E Ah, mas aí- a sala de artes é exatamente também assim, uma outra curiosidade, eu acho que uma outra diferença que a gente tem, por exemplo, a gente falou de personagens que existem em um e o outro, mas, por exemplo, isso é uma localização que, assim, nem Não aparece. É, sim. Que eu gosto. É uma localização que eu gosto na série. Ah, é porque eu acho que teve algumas adaptações que eu acho que, por exemplo, o professor ele não é tão atuante. Quem acaba o bullying são outros alunos. Eu acho que é importante os professores serem atuantes para a realidade, para tipo, ó, você pode contar com outros adultos, você não precisa ficar sozinho. Eu acho que esse tipo de intervenção da série foi muito importante. Tá vendo? Eu olho coisas. Tipo, a gente... Cada um tem o seu olhar, sabe? Eu gosto porque, assim, a gente vai ter o olhar de uma psicóloga, o olhar de 2 designers e o olhar de uma pessoa que não tem nada a ver com nada disso. Então eu De sou uma a pessoa que gosta mais de webtoon. a pessoa mais neutra pra isso, sabe? É ótimo. E Diz. falando em adaptação, né, quando a história veio para os quadrinhos brasileiros, nos quadrinhos eles adaptaram até detalhes, por exemplo, do quarto do Charlie, em cima da cama dele tem um neon escrito Music. Uhum. E na versão em português, eles redesenharam o quarto dele, Uau. escrevendo música. Uau, isso dá trabalho. Então tem muitos detalhes que é textuais no cenário, que no quadrinhos, na versão em português, eles reescreveram. E isso eu achei muito legal, o cuidado com detalhes, né? É um Mas bom cuidado. isso a gente tem que tirar o chapéu sempre, assim. Todo mundo que trabalha com localização de alguma série, de alguma coisa. Eu falo isso mais como eu vejo quando jogos, porque normalmente eu sou mais ligado com jogos. O trabalho que você tem que ter, porque não é só uma tradução. Às vezes tem coisas que você tem que adaptar, porque senão elas não fazem sentido. E não que music não vá fazer sentido, mas é exatamente aquele detalhe, aquele toque a mais que você sabe faz a diferença no trabalho, sabe? Isso acontece bastante com os filmes da Disney, né? Por exemplo, o mais recente, que é o Red, né? Eles trazem muito essa adaptação textual nas cenas mesmo, né? Nas animações. E eu achei muito interessante trazer isso para os quadrinhos, né? Porque a gente Sim. normalmente vê isso só em filmes, né? E para os quadrinhos, não só a adaptação das falas, mas também do contexto, do cenário. É um cuidado de você conseguir atingir todo o público brasileiro mesmo, né? Não excluindo quem não sabe inglês. Então você consegue trazer para a história todo mundo. Isso é muito legal. Por exemplo, eu sou uma leitora de webtoons, principalmente coreanos também, né? E aí, na hora de... E eles usam muito esse recurso textual também de cenário. E, usualmente, até o texto, ele tem uma coisa, tipo, de lettering, sabe? Que muda, parece... E quantas vezes tem nota de tradutor, assim, xingando, falando, nossa, por que esse texto tá no meio da chuva? Eu tive que redesenhar a chuva toda. Tipo, é muito bom. E é uma valorização de tradução que eu acho muito boa, que eu acho muito importante. E agora, mais do review sincero, eu queria saber coisas básicas, do tipo, o que vocês gostaram da história, o que vocês não gostaram, quem é o personagem que vocês mais gostam, o que vocês esperam da segunda temporada. Pode dar spoiler agora, porque eu sei que teve coisas que eu gostei, que eles já inseriram bem leve na série, que leva pra segunda temporada, que eu acho que dá pra ser bem legal. E eu quero saber quais são as perspectivas, o que vocês gostaram, não gostaram, quem vocês gostam, quem vocês não gostam, quem vocês sentiram falta. Por exemplo, senti muita falta do irmão mais novo do Charlie. Do Oliver. Ele não faz diferença nenhuma. Nenhuma. Aí eu fiquei pra Aline, ele tem um irmão mais novo e ele não existe na série. E eu gosto desse irmão mais novo. Isso. Uma curiosidade sobre esse fato em si, que a Alice falou num dos, sei lá, onde que eu vi no YouTube, sei lá, é que ela falou que foi muito difícil conseguir achar algum ator mirim exatamente para fazer esse papel. Uhum. E como o Oliver não tem uma relevância tão grande na história, eles resolveram cortar, porque
sem o Oliver, outros personagens têm mais tempo de tela. Faz Né? todo Que você sentido. consegue explorar mais os outros personagens, tirando esses personagens que não têm tanta relevância. Então eu achei interessante pensar nisso, né? Porque quando você vai fazer uma série, não é só tirar ou colocar um personagem. Você tem que Exato. pensar no tempo de tela dos outros, de todo mundo, né? Faz muito sentido. É. Eu tiraria ele mesmo. Eu só gosto dele. E, tipo, ele não faz falta, mas eu gosto dele. Porque eu gosto dele passando, assim, na frente do quarto deles, nos quadrinhos, assim, gritando. Ah! Eu quero ver o seu cachorro! Me leva pra ver o seu cachorro! Acho muito bonitinho. Eu falo, Mas não é momento. só isso. A primeira pessoa que, assim, quem pega eles como Juntos. casal na série é o Isaac. É ele. Mas Exato. nos quadrinhos não é. É exatamente o irmão do O Charlie. É O verdade. Oliver. Bom, assim, Heartstopper pra mim é uma série que eu, com 34 anos, queria muito que tivesse essa série na época que eu estava no colégio. Porque eu sou gay, eu só fui descobrir a minha sexualidade mesmo, assim de, né, passar por todo esse drama aos 20, 21, e não foi assim, sem referências nenhuma, né, a gente acaba sofrendo um pouco mais. Então eu imagino assim que se tivesse uma série nesse nível de representatividade, de mostrar que há esperança, que é normal, né, que eu posso ser normal, que eu posso ter um romance Que é também fofinho. na época de colégio, provavelmente eu acho que evitaria muitos traumas e muitas sessões de terapia que eu tive ao longo da vida, né? Hoje, eu acho que isso é muito importante, né? Essa questão de você conseguir mostrar para o mundo inteiro, né? Porque, querendo ou não, Netflix está Heartstopper virou um sucesso mundial. Uhum. E essa história é aquele pontinho de esperança, acho que para muita gente, seja as pessoas mais novas, seja as pessoas mais velhas, porque normalmente quando a gente pensa em uma série LGBT, a gente sempre pensa em dor, sofrimento, rejeição. Então, assim, tem coisas que às vezes eu olho que é LGBT e falo, eu não quero ver isso, eu não quero ver como que eu vou morrer, eu quero ver como que eu vou viver. Uhum. E essa série é muito isso, assim, é trazer um pouco de esperança nesse mundo caótico que a gente vive hoje, assim. Gostei. Eu vi o mais sincero possível. Adorei. O mais sincero de todos. Mas é engraçado porque, assim, eu acho que a gente é meio conflitante nisso. O site gostou e ficou muito super bem, assim, e queira ou não queira, assim, é uma série que aquece o coração, sabe? Mas, pra mim, ao mesmo tempo que ela aquecia o coração, ela trazia uma certa melancolia, um certo... Não, eu não vou falar tristeza, eu acho que melancolia é a palavra, de, tipo, como eu gostaria de ter tido esses momentos pra mim, sabe? Pra mim, também eu saí do armário, sei lá, 2010, 12 anos atrás. Então, gente, eu já tava nos meus 20 e poucos. E, tipo, essa fase de ser adolescente, de passar isso, de fazer besteira, de ter os amores de escola, sabe? Isso que eles passam. Esse negócio quase mais inocente, assim. Eu não tive nesse sentido, né? E então, ao mesmo tempo que eu me sentia aquecido, eu acho que eu também ficava um pouco meio melindroso. Meio, tipo, eu queria ter tido isso pra mim, sabe? E eu vi isso, assim, eu falo isso também meio que eu li alguns reviews de pessoas que também se identificaram desse jeito e como foi, e eu vejo também, até essa semana eu tava vendo alguns reviews também, até da comunidade, que, assim, tem gente que tá amando a história, tem gente que tá problematizando, porque, tipo assim, também é aquilo, é bom pros gays verem que, assim, nem todo relacionamento precisa ser tóxico. Pode ser uma coisa ok, sabe? Pode ser uma coisa gostosa, pode ser uma coisa leve e ok. E ao mesmo tempo, como a gente tem que normalizar isso, tipo assim, porque toda história LGBT tem que ser de sofrimento, tem que ser... De dor e tipo, sofrimento. Mas tipo, tão ruim enquanto... E, tipo, porque todo mundo tá fazendo esse AUE, e assim, e aí problematizaram o porquê estavam fazendo esse AUE em Heartstopper, porque era uma história feliz, do tipo...
a gente tem tantas coisas, tipo assim, e algumas pessoas até falam que é um clichê, tipo, se for uma história hétero, isso daí não faz nada, sabe? Tipo, isso daí não é besteira. Mas por ser uma história gay, é tipo, É fofo. uau, é novo. sabe? É É novo, é refrescante, é refreshing mesmo, sabe? É. Então, assim, é estranho, é um misto mesmo de coisas. Porque eu entendo também a problematização de, tipo assim, é teenager e ao mesmo tempo, assim, chega a beirar a ser tudo muito perfeito, como as coisas acontecem. Uhum. Mas ao mesmo tempo, assim, eu acho que é uma falta de, tipo, do que tem no mercado, o que tem por aí, que, tipo, acho que as pessoas precisavam também. Sim. Como diz o meu amigo Vicente, eu não sabia que eu precisava de um romance gay açucarado até ver um romance gay açucarado. Exato. Mas assim, Exato. tem outros, mas eu acho que assim, é como é lidado, sabe? Porque é que eu falei, se fosse uma história hétero, assim, seria só, tipo, na verdade as pessoas iam cair em cima falando, tipo, meu, é uma história hétero Clichê. chata, clichê, besta. Por ser assim, mostra outros aspectos que eu acho que é bacana, sabe? E dá essa aquecida no coração. E eu acho que também, assim, é muito que eu falei do, tipo, a inocência, sabe? A gente tem... Eu não sei, eu sinto um pouco isso. Tipo assim, hoje em dia tudo beira um pouco ser mais voltado pro adulto ou ser mais... Não dark, mas, tipo... Ser mais pesado, sabe? Se a gente for comparar, tipo... Fazer um paralelo, a gente tá falando de Heartstopper. É uma série adolescente, inglesa... E qual que é a outra série que é adolescente inglesa e fora também? É do, tipo... Sex Education. Sex Foi a comparação Education. que eu fiz. A primeira coisa que eu fiz foi a comparação com Sex Education, Sabe? com a Naná. Assim, as duas são bem reais, assim, mostram alguma... Não reais, mas mostram uma realidade, assim, bem ok, mas, tipo, uma é muito... Chega a ser inocente, uma chega a ser... Muito diferente da outra. Pesada, e até Euphoria, sabe? Euforia. Sim. E, gente, Verdade, sim. tipo assim, são 3 pontos diferentes nesse triângulo, e todas falam do mesmo momento da vida, de jeitos completamente diferentes, sabe? Sim. O que eu acho que o que eu mais gostei na história é essa sutileza, né? De você trazer... É uma narrativa, que nem a gente falou o podcast inteiro, né? É uma narrativa que aquece o coração, que abraça, né? Então, por exemplo, sei lá, nesses momentos que a gente tá passando de dias difíceis, eu acho que é uma série que você vai... Se você tá triste, você vai abrir um sorriso assistindo, né? Sim. O que eu gostei muito também foi da adaptação, né? E agora falando como editor de vídeo, né? São pessoas diferentes. Como eles pegaram alguns elementos do quadrinhos e transformaram em animações que interagem com os personagens na série. Isso é uma gracinha. Então, por exemplo, mostrar, sei lá... As folhinhas voando. As florzinhas. Os sentimentos e as sensações que os personagens estão sentindo naquele momento, como algumas animaçõezinhas, né? E é uma coisa simples, mas que visualmente, assim, traz um negócio que, tipo, não é novo, não, assim, essas animações de desenho com filmagens apareceram em outras séries, em outros vídeos, mas no Heartstopper tem um que a mais, que é trazer essa... falar do sentimento sem falar do sentimento, sabe? Ele mostra o sentimento. Ele mostra. E eu achei bem isso uma saída muito interessante e muito legal de se ver, assim, que, claro, que nem eu falei, né? Não é novo, mas que faz todo sentido nessa série. Sim. Que é gostoso de ver de qualquer forma. Não é novo, mas é gostoso de ver. Eu achei a caracterização dos personagens muito parecida. Tipo, os personagens são muito parecidos em relação aos quadrinhos. Alguns, como o Tao Shu, ganhou características físicas muito marcantes, como o cabelo, né? Que no quadrinhos não tem tanto. Mas a forma como os personagens aparecem na série e quando você olha pro quadrinhos, você consegue fazer essa ligação sem pensar muito, né? Você olha pro personagem e olha na série e você consegue... Você sabe quem é. Sabe quem é só de olhar. Isso eu achei muito legal. Não é nem caracterização. Vamos falar, o casting foi muito bom. Eu acho que todos... Foi muito bom. Todos são
Muito bom. Uma curiosidade é que o Nick, ele já é um ator meio famoso, então Sim. o Nick, ele é o Kit Connor, ele tem 18 anos, e quando ele era mais novo, ele fez ele fez a versão mais nova do Rocketman. Elton John no Rocketman. É. Ele já apareceu em outras séries, né? Acho que desde os 5, 6 anos ele trabalha como ator. O restante, se eu não me engano, eles fizeram um casting de 10 mil pessoas Caraca. pra escolher o Charlie perfeito, pra escolher todos os personagens. Eu acho que o personagem que faz o ator que faz o Ben também é um ator famoso. Ele fez Game of Thrones, se não me engano. Game of Thrones, Eu falei, nossa, ele cresceu! Então, tirando esses dois, todo mundo tá fazendo uma estreia na TV, né? Uhum. E essa preocupação de encontrar a pessoa perfeita no meio de 10 mil pessoas, eu achei que foi um trabalho muito, muito bom. Porque todo mundo ali, eu acho que combina com os seus personagens, né? Sim. Agora é a minha vez de falar curiosidade, porque eu sei uma coisa adoro. disso. Porque eu vi algum vídeo que eles falavam assim, o casting não só foi bom, assim, a produção não foi só boa em procurar um casting perfeito, como também eles foram muito atentos na questão da representatividade, porque os personagens têm suas raças, têm suas questões, então eu sei que a Yasmin Finney, que faz o papel da Elle, ela é uma mulher trans. E ela falou que ela nunca tinha visto um casting que o que precisava estar lá e o que estava escrito era que precisava ser uma mulher trans de cor. Então, assim, ela falou, eu nunca vi isso acontecer, isso é muito importante, assim, tanto pro Tao Shu, que também foi pelo que o ator é William Gao, ele falou que era um casting para um homem que fosse descendência asiática. Então, assim, isso, eu acho que é esse tipo de preocupação que é bacana de ver. Essa parte da representatividade que a série traz. E todos os atores, eles tiveram entre aspas, curso, né? Antes das gravações, para eles abordarem bastante essa questão de gênero, de como você tratar, de como você que legal. Se sente. Então, por exemplo, para não ter ninguém se sentir desconfortável, né? Nas gravações, toda a produção passou por esse entre aspas, treinamento, né, esse aprendizagem, para todo mundo entender a importância dessa questão de gênero, né, de como tratar as pessoas, de como o que pode, o que é desrespeitoso, o que eu acho que não foi só gênero, né? Foi gênero, identidade de gênero, de sexualidade, de todas as questões que, assim... Que a série aborda. A gente sabe que são muitas palavras que, assim, se você não souber, é bem difícil, porque são conceitos diferentes, são coisas que são... Você tem que aprender. E eu acho que também uma das coisas que eu mais gostei é... Assim, eu acho que eu me senti muito representado pelo Charlie, porque ele é o cara tímido, nerd, que sofreu bullying na escola. Então, assim, eu passei por isso na minha infância e eu acredito que muita gente, né, que sofreu bullying, que é o nerd, que é o quietinho, que não sei o quê, que é o alvo da escola, provavelmente se sente representado nele e vê que as coisas caminham de uma forma que no final dá tudo certo, né, vamos dizer assim, é uma forma de trazer um pouco de esperança, de ver que, tipo, não, pode ser que tá tudo fodido agora, mas no fim vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Dá um minutinho. Kleber. Tem uma participação especial. Dá uma participação especial. Gato, às vezes a gente tem o Precioso, hoje temos o Kleber. E vocês? Quem vocês acharam que é o personagem mais legal? Análise psicológica da Aline. Não, nem é psicológico. É que você fala do Charlie, né? Eu vejo você muito mais o Charlie e o Anderson muito mais o Nick. E aí eu ficava vendo eles se abraçando e bonitinhos, assim. Eu falava, é tão bonitinhos quando vocês são carinhosos entre vocês. E eu sei que às vezes é raro, mas quando vocês são carinhosos no meio da gente, assim, é tão fofinho. Eu ficava lembrando de vocês. Eu gostei. E uma coisa também que vocês falaram do casting, da idade deles, que eles são adolescentes, não é adulto sendo adolescente, eles são adolescentes.
E isso é uma sutileza muito gostosa de ver. Que eu achei básica. Não tipo, é aquele sabe, atores de parabéns, você 30 fez o fazendo mínimo. 15. Tipo, Mas é Riverdale, isso. sabe? Exato. Eu acho É que isso. a única atriz mais velha no casting é a atriz que fez a Tara, que ela tem A 20... Tori, não é? Não, Tori? A Tara A Tara. Jones. A Tara Jones. A Tara, Corina. amiga. Tá. Ela tem 23, se eu não me engano. E na época que ela recebeu o aviso que ela conseguiu passar, né, que ela foi aceita para fazer, ela foi falar com o marido dela. Então ela é uma pessoa que já é casada, Uau. né, e tá fazendo um papel mais novo. Mas eu acho que ela é a única exceção, assim, porque todo o resto são atores que estavam na Jovens. época da escola, né? Uhum. E da segunda temporada, vocês acham que vai ter? E vocês acham que vai abordar o tema mais pesado do livro? Porque o livro começa ele a ficar um pouco menos esquenta coração, né? Agora. Isso é uma das coisas que me pegou quando eu li e quando eu vi a série, assim, porque eu acho que o Charlie tem um negócio mais sombrio e Sim. até mais depressivo, mais triste no comic do que na série. E assim, eu não sei como eles vão, assim, vai parecer muito um flip do nada, assim, no personagem. Sabe? É. Tipo assim, de repente ele ficou triste pra sempre. Ele tem esses problemas. Como assim, gente? É que, na sabe? verdade, na série, eles abordam isso, mas é em uma cena só, quando o Charlie tá conversando com a Tori. com a Tori, que é a irmã dele. E ele traz um lado muito... assim, por minha causa as pessoas estão sofrendo, eu não queria existir. Mas é uma coisa Uhum. muito sutil, né? Mas não é só isso. Eu acho que, assim, claramente nos comics o Nick é bem mais feliz e o Charlie é bem mais depressivo nessa questão. Assim, eu acho que é esse... Não bem mais, mas assim, quando eu vi a série, eu falei, tipo... Gente, o tom é levemente diferente. Eu acho que vocês pegaram o contexto certo, tá tudo ok. Tipo assim, a parte importante tá lá, mas, tipo... Quando eu vejo, até assim... Como ela desenha... Como ela mostra as expressões, talvez seja um pouco o jeito de como ela escolheu até representar aquilo na hora do traço, ou do modo, como assim, a expressão que o personagem fez. A minha impressão é que, assim, eles são um pouquinho mais extremos pros lados. Tipo, um é mais feliz, muito mais ativo, e o outro é mais depressivo, mais introspectivo, mais pensador. E, tipo assim, na série, eu não vejo tanto essa nuance. A ponto de, tipo, eu achava que o Nick ficou até um pouco mais, assim, mais calmo. Eles baixaram um pouco, tipo, o tom dele. Isso eles também. fizeram mesmo. E o Charlie ficou, eu não vou falar mais feliz, mas assim, ele não tá tão no fundo do poço, por assim dizer. E aí, eu acho que quando passava pro segundo... Tanto que uma das coisas que me impressionou, e assim, e já faz parte da série, mesmo assim, uma das cenas finais na série é quando ele começa a gritar na praia, ele pega o Charlie, assim... Aquele momento, na série da Netflix, parece muito fora de personagem pra mim. Porque, tipo assim, é um negócio que você não tá esperando tanto. E no livro, não tanto. Natural. Parece mais natural. Então, assim, aquilo lá, eu acho que é esse tom que ficou muito diferente. E aí, quando eu penso em uma segunda temporada, se eles forem abordar os problemas do Charlie, em questão de saúde mental e outras coisas que ele tem, eu não sei como eles vão jogar ele nisso sem parecer que, assim, ele entrou numa espiral do nada. Eu não sei. Eu tenho minhas discordâncias. Deixa o site falar. Eu acho que, assim, a primeira série abordou muito essa questão de descoberta, né, Sim. da sexualidade dos personagens. É uma série um pouco mais açucarada, vamos dizer assim, por conta disso, né, de você ter aquele, sei lá, a questão do primeiro beijo, a questão sei lá, da mão tremendo, né, só de encostar na pessoa que você gosta. Tem toda essa questão de ser a primeira vez, né, assim, a primeira paixão, vamos dizer assim. O que eu espero, assim, da segunda temporada, agora vem a parte de enfrentar a sociedade, né? Como que esse casal bonitinho, que tá se descobrindo, que tá se gostando,
aonde eles se encaixam nisso, né, diante da sociedade. A gente tem uma abordagem em relação a isso com a Tara e a Darcy, né, que elas Sim. saem do armário como lésbicas no colégio, e a gente vê os comentários maldosos, mas assim, bem sutil, uma forma... Mostra, mas não mostra tanto a dor, né, assim, a gente vê que as personagens, elas se incomodam, elas estão mal, assim, tipo, mas é uma forma muito mais delicada de mostrar isso. Sim. Na segunda temporada, eu acho que, talvez, pra chegar nesse ponto que o Hiro falou, eu acho que eles talvez vão mostrar um pouco mais a crueldade da sociedade em relação a isso e o medo, né, de como os personagens, o Charlie e o Nick, vão lidar com isso. E aí, através disso, eu acho que aí sim, aí vai começar a abordar um pouco mais essa questão da saúde mental, que tem tanto no quadrinhos. Quer falar? Fala você, depois eu falo. Tá, do Charlie, em relação ao Ki, eu acho que eles deram pequenos momentos pro Charlie, se você tá atento, você pega. Por exemplo, o Charlie nunca come, e o Charlie sempre fala que não está com fome. Além daquele momento que ele tem com a Tori, ele tem já momentos de que, se você prestar atenção, ele tá lá. No cinema, né? Ele não come, vários. o professor fala, você vai comer, ele falou, a Aline, a análise psicológica dela, ela vai falar, porque eu achei incrível, até ela falar, eu fiz, é? Mas ele não come nenhum, não tem, a única cena que ele come é o milkshake, isso, porque todo intervalo, o lanche dele tá fechado, ele tá olhando pros sucrilhos, aquela manhã que ele tá nervoso antes de voltar pra escola, ele não come também. E aí você já tem esses pequenos que vai vir, sabe? Pode falar. O professor fala pra ele, que quando o Nick tá esperando por ele na sala, né? Aí ele fala, mas vê se come, não deixa migalha no chão, como você faz. Porque ele nunca comia, ele só destruía a comida. Por isso que ele deixava migalhas no chão. São muitos detalhezinhos de comportamento que já fazem sentido. E aí, termina mais alguma coisa? Não, pode falar. Porque eu vi a série, eu li inteira e eu tô relendo. E eu concordo mais ou menos com o Charlie, ele é muito feliz no começo. Da série, ele é mais triste. Eu até falei isso pra Naná. Ela falou. O Charlie da série é muito mais triste do que o Charlie do desenho. Porque ele começa a ficar bad vibes. Tudo bem que ele tem esse aspecto mais frágil. Ele é mais... parece que ele vai quebrar o tempo inteiro. Mas ele não tem esse aspecto emocional. Ele aparece mais, já dando spoiler, quando eles estão pra viagem pra Paris. E esse aspecto da saúde mental, da anorexia, vai aparecendo na série de pouquinho. Não acho que vai ser um turning point tão grande por causa do final, do jeito que o Charlie pirou daquele detalhe nos últimos 2 episódios. Mas porque na série, pra mim, quando eu li o comic, e eu fiquei procurando onde foi que foi a virada. E aí tem um momento da série que ele fala pro Nick. Ó, o Celeber fazendo participação especial. Mas continua falando. Tem um momento que o Charlie fala pro Nick, eu não me corto mais, às vezes. E o Nick olha assim pra ele. E aí eu fiquei pensando no quanto naquela festa, depois que o Nick, entre aspas, rejeitou ele foi pra casa chorando, nesse dia ele se cortou. E não mostrou isso, sabe? Calma, quando que ele fala isso, você falou? Na série? Ou no ele comic? Fala isso no comic. Então, isso era uma outra coisa que eu ia falar, assim, tem essa questão que também, no comic eu acho que ela nem aprofundou tanto, tem coisas muito sutis que você tem que entender que, tipo, acontecem. Então, que ele se automutila, que ele fala que ele tem umas cicatrizes, por isso que ele não gosta de tirar a camiseta e tudo mais, e na série eu acho que, assim, eu não sei se passou, porque assim, tem uma cena que eles estão dentro do locker room. Do vestiário. Do vestiário. E ele tirou a camisa e tudo mais. Então, assim, tipo... mas no começo não tem mesmo na comic. Ele tira a camisa, ele tem várias cenas que ele tá deitado na cama sem camisa. Depois que vai desaparecendo isso. E que eu acho que na série já foi apresentando aos poucos. Na comic foi muito do nada. Foi quando o Nick percebe só.
Eu acho que são aquelas dicas que vão ficando, assim, muito... se no você ar. foi muito Se atento. você sabe, você vê. Tem pequenas nuances. Eu ainda acho que o tom de cada personagem é meio estranho. Eu acho que vai Sim, aparecer... isso eu concordo. Sim. Eu Isso acho que vai concordo. aparecer, assim, meio que... Para as pessoas, acho que vai ser meio que um clique do nada, assim. Isso, mas... Sim, eu acho que isso era uma das coisas que eu vejo, assim, da diferença que... É. Eu não vou falar que me incomoda, mas, assim, a gente tá falando de uma adaptação. E eu acho que a adaptação foi muito bem feita e, assim, Sim. Sim. até no ponto de escolher personagens que tirar e colocar e que fazem muita diferença. Eu acho que, assim, a Imogen, que é a menina que gosta do Nick na série, pra mim, assim, ela pode ser uma personagem bem secundária, mas eu acho que faz toda a diferença em como eles Sim. tentam Pro conduzir até... desenvolvimento do Nick. Exato, o desenvolvimento dele pra falar, tipo assim, eu tenho dúvida e o que eu faço, e assim, é uma lição muito legal de como, você não precisa sair com alguém por pena, seja bacana, sabe? Eu acho que o Nick na série ficou muito mais real, porque não dá pra você enfrentar toda essa descoberta de sexualidade sorrindo e brincando do jeito que ele faz na No comic. Né? Na tensão que traz na série é muito mais real, faz muito mais sentido. Eu acho que também, assim, o que eu gostei muito é que você consegue perceber muito da história do Nick e do Charlie, que são os personagens principais, através dos personagens secundários, que são os amigos. Então você percebe muito, assim, o que acontece com eles através dos comentários, através do que eles... A visão dos amigos em relação a eles, que no quadrinhos não tem isso, né? Assim, Não. você tá vendo verdade. direto só os dois. Então, traz um pouco mais de riqueza, né, na narrativa, essa questão, porque você aborda outros lados, né, da mesma história, só que com outras perspectivas. Sim. Eu achei isso muito legal, muito bem construído, porque senão ia ficar muito vazio. E eu também, igual vocês mencionaram também, a importância de saber momentos de deixar personagens e tirar personagens. Eu concordo, na verdade, com duas coisas que vocês falaram que se unem, porque eu acho muito importante eles também não terem apresentado os pais direito, assim, a relação deles com os pais, ter mostrado, principalmente a relação do Charlie com a mãe, porque vai pra segunda. E aí eu concordo muito com o que o Saito disse de a segunda ser eles com a sociedade, porque, especialmente com os pais. E com os irmãos também. O Nick com o irmão. O Nick com o irmão, não mostrou isso. E isso eu acho que também vai ser algo que eles deixaram, que vai mostrar e que vai funcionar, talvez. Agora eles vão ter que pegar a parte tensa e tornar fofa. Espero Uma coisa que a Yas, né, que é a atriz que faz a Elle, falou, é que Heartstopper é uma fantasia, né? Sim. É uma história fictícia que ela falou assim, eu sei que no mundo real as coisas, né, não é todo mundo que tem uma mãe que aceita bem, não é todo mundo que tem amigos que vão aceitar bem, não é todo mundo que tem um professor ali que vai te proteger de bullying, que vai te proteger de qualquer coisa, mas exatamente por não ser, eles não tratam a realidade exatamente como é a realidade, que o Heartstopper dá aquele ar de esperança, né? Porque Heartstopper, assim, seria o nosso mundo ideal, né? O nosso mundo que a gente gostaria que fosse. E acaba sendo uma referência para quem não vive isso, né? Assim, pode trazer, né, um lado mais melancólico, que o Hiro falou, mas eu acho que também traz um momento de, tipo, eu tô na merda, então eu preciso me apegar a alguma coisa, eu preciso saber que em algum lugar do mundo é possível ter essa felicidade, vamos dizer assim. Sim, faz todo sentido. E vocês têm mais alguma coisa pra acrescentar? Tanta coisa, a gente pode ficar mais umas 2 horas conversando. A minha pergunta é, do site eu sei que ele não sei se você tá acompanhando a versão digital, mas é se vocês vão continuar lendo os capítulos novos ou esperar acumular, ou... Sai só nem tudo agora. Um alerta. Eu estou acompanhando, eu estou curiosíssimo para saber o que vai acontecer. Essa história é aquela história que quando termina você fica triste porque termina, porque você vai ter que esperar mais 1 ou 2 semanas para continuar lendo. Valeu a pena ter lido. Eu tô sofrendo. Vale muito a pena ter lido. Mas eu acho que enquanto quem tá acompanhando, né, e tá esperando, se quiser ver um outro lado ou né, ter um a mais, assim, não precisa entrar que nem eu no modo
maníaco obsessivo pela história e pelo de consumir todos os conteúdos possíveis, seja no Instagram, no Twitter, no YouTube, né? Mas eu acho que vale muito a pena ver a adaptação em português. Ver a versão dublada, ver a versão do quadrinhos em português, porque além da história em si, é muito legal ver a criatividade que os produtores e editores fizeram para adaptar isso com a nossa realidade brasileira, com a nossa linguagem. Eu gostei muito, assim, porque, assim, normalmente quando a gente pensa em dublagem brasileira ou traduções, querendo ou não, assim, na nossa sociedade, a gente acaba meio que ignorando ou debochando ou falando que dublagens são ruins. Uhum. Mas é um trabalho tão bem feito, Nossa, é muito bom. tão feito com tanto carinho e tanto detalhezinho, assim, que eu gosto muito quando eu vejo dublagens e traduções boas, porque é uma releitura da mesma história, só que trazendo pro nosso, entre aspas, dia a dia, assim, né? Quando que você vai ver a palavra topzera em quadrinhos, em um livro, em alguma coisa assim? Então é muito legal, e eu acho que para quem quer consumir mais conteúdos de Heartstopper, eu acho que vale muito a pena ver essa versão em português, porque tá muito boa. Ok. Eu quero mais sessões do Charlie na terapia, porque eu amei o terapeuta Aline, dele. o personagem favorito da Aline é o terapeuta. Não, eu adoro o Nick, eu amo o Nick. Mas o terapeuta é maravilhoso, ele tem uma conduta perfeita, maravilhoso, assim. Eu adorei, eu me apaixonei por ele. Ele tem duas vezes. Lembrando pra quem tá ouvindo que o terapeuta só aparece no quadrinhos porque ainda não apareceu na série. Exato. Vai. Mas você tá me perguntando se eu vou continuar lendo. Eu Eu tô aqui pelas sessões de terapia. E você, Ander? Eu só vou te dizer que eu tenho 2 alertas específicos no meu aplicativo do Webtoon. Yes! 2. Um deles é Heartstopper e o outro é Lore Olympus. Naná falou pra eu ler esse também. Eu falei pra ela ler. Eu tô tentando fazer, ele também lê. A gente vai conseguir. Só que eu conheço essa pessoa. Ele só vai ficar obsessivo em alguma coisa que ele gostar muito. Então, assim. É um por vez, gente. Ele desculpa. ele não embarcou nesse negócio, então assim, ele não vai ver até o final. Mas assim, Heartstopper eu li em um dia. Lore Olympus eu li em 2, mas é porque tem muitos capítulos. Tem muito mais capítulos, é isso Mas que eu eu li falar. 2. Quase o dobro do Lore Olympus. Exatamente. Eu sou exatamente esse tipo de pessoa e assim. Então, Naná, você já sabe quem chamar pra falar sobre Lore isso num Olympus. próximo podcast. Yes! Ótimo. Eu tenho o meu convidado pro meu Lore Olympus, porque teve um episódio anteriormente de Lore Olympus, que foi eu convencendo as outras 2 hosts por que ler Lore Olympus, porque só eu tinha lido. Eu posso ler também. Então... Eu tô realmente quase gastando moedinhas para abrir os próximos 3 episódios. Sim. Tá? Eu tô pegando moedas diárias para isso. Então, assim... Só tenho 2 coisas em alerta. Heartstopper e Lore Olympus no exato momento. Eu acho que significa. Eu também vou continuar. E o bom do Heartstopper é que é uma série que eu sinto que eu até então não tive essa vontade, porque tem muitos... como eu leio muitos webtoons, tem alguns que eu espero acumular capítulos, assim, tipo, 15 semanas pra ter 15 capítulos pra ler numa tacada só. Mas o Heartstopper não, porque quando vem a notificação eu faço... Heartstopper. E uma coisa que eu tenho curiosidade, né? Porque como Heartstopper aparentemente é um spin-off, né? Já tem uma história Sim. Antes de Heartstopper, que é a história da irmã do Charlie. Então, com isso, eu tô curioso para começar a ler as outras coisas, né? Porque Sim, eu também. tem um livro só para falar da irmã dele, tem um livro para falar só do OLED, né? Que é outro personagem que aparece. E então... Desculpa. Desculpa, você falou o LED. O tipo de tela? Então, eu acho legal que a autora, ela cria... Não é só uma história do começo ao fim, tem ramificações, né? Tem o universo todo. E eu tô curioso pra ver mais sobre... Porque, assim, eu gostei muito da narrativa da autora, da Alice, né? Então, agora eu tô curioso pra saber o que mais ela pode oferecer, Sim. né? Em outros trabalhos. Sim.
Eu tô morrendo de vontade de ler o Radio Silence, porque eu falo que o Aled, não sei se é assim que você fala o nome dele, ele é um Power Rangers preto. E os meus tipos de personagens favoritos são Power Rangers pretos. O que são Power Rangers pretos? São personagens que, tipo, não são essenciais pra narrativa, mas eles vêm, aparecem do nada, fazem o deles e vão embora. E eu adoro, tipo, um Power Rangers preto, e que eles são incríveis e só faz o básico e vai embora. Tipo, o Aled, ele sabia de tudo que tava rolando, mas ficou na dele e tudo mais, eu acho ele incrível. E aí, depois que eu descobri que tem um spin-off do Radio Silence, eu falei, nossa, eu quero muito ler, porque ele é um dos personagens que eu mais gosto. Tem que É achar aí isso. pra nós ler. Vamos lá. Vou achar pra gente ler, vou baixar. E vocês têm mais alguma coisa que vocês querem acrescentar? Nossa, já depois de 1h30, acho que não. Acho que a gente já falou bastante. Ai, foi bom falar de Heartstopper. Gostou? Gostei. E no final a gente nem falou de tudo, né? Porque, assim, Não, a gente nem... assim, nem falou dos personagens, não falou Não. nada Não. da história como ela vai. Nada. De pontos importantes, nada. Não Da descrevemos cena cenas. favorita. Exato. Não. Qual é a sua cena favorita? É idiota. É idiota. Eu não sei porquê, mas eu fiquei preso nessa cena. Eu assisto várias vezes, que é quando a caneta dele explode. Ele fica com a mão azul. Ele fica com a mão Fofinho. azul. É bem no começo, o primeiro episódio, sei lá, 15 minutos do primeiro episódio, e já aparece isso, tipo assim. Eu acho essa. Eu não sei porquê, eu gosto tanto de assistir Fofa. essa parte. É. As minhas cenas favoritas, eu acho que tem quando o Nick vê a Darcy e a Tara se beijando na festa. É bem Porque, bonito. pra mim, aquela cena é muito assim, ele percebendo que tá tudo bem fazer, né? Tá tudo bem se assumir. Uhum. E assim, eu acho tão bonitinha essa cena, porque é onde a gente vê como a representatividade importa, né? Porque você vê algo que você quer muito acontecer e aí você percebe que tá tudo bem, sabe? Sim. Mas se for falar em cena emocional, assim, geralmente falando, a que o Nick fala com a mãe dele, conta pra mãe dele, é assim, pra Essa mim, é a cena da série, assim. assim, Essa não cena tem- É a muito cena boa. da série. Termina assim, ó, pra fechar. A cena do guarda-chuva também, da chuva, é Eu sensacional. acho muito fofa. Muito fofa. Eu gostei da cena do Nick no quarto, depois que ele beija o Charlie, que ele senta na cama e ele fala "I'm so confused." Tipo, porque deu pra sentir que ali muita dor dele de tentar entender tudo aquilo. Eu acho que foi um dos poucos momentos que ele expressa essa dor. Além de depois, mais pra frente, né, conversando com a amiga e tudo mais. Mas ali eu acho que é o primeiro momento que ele expressa pra confusão. alguém de fora a confusão que ele tava dentro dele. E eu achei muito sincera dessa cena, eu achei ela muito fofa. Não Gostei sei qual é dela. a minha cena favorita. Tô tentando aqui caçar minha cena favorita na minha cabeça, mas eu São tantas, né? não consigo. Eu não Muito consigo. bonitinho, né? Eu acho que a minha cena favorita não é emocionalmente favorita, ela é só uma cena que eu gosto. Que é quando o Nick vai falar com o Tal. É Tal, né? Com o Tal. Quando No boliche? o Charlie tá evitando os dois. Ah. E eles se encontram num lanche. Ah, E eu gosto porque, tipo, eu achei que o Charlie tava com você, eu também achei que ele tava com você. E eles têm uma conversa muito real, do tipo, o Charlie é assim, o Charlie está fazendo por causa disso, e eu gosto da interação deles, porque até então era uma interação muito fria, e é a eles primeira vez que resolveram eles conversam. de fato, né? verdade. Eu gosto muito dessa cena. Não, Mesmo É a segunda vez que eles conversam, mas eu acho que é a primeira vez que eles, tipo, se entendem. estão dispostos. Eles, exato. eles se unem por um mal maior. Eu vou continuar ignorando ele, eu não quero que ele me ignore mais, sabe? São esses dois. Acho que é uma cena que eu mais gosto também. Mas eu gosto de umas cenas bestas também, do tipo assim, tem essa da mão, tipo, Da mão. Quando a caneta explode. Eu não sei porque quando ele vai buscar a Tara e a Darcy que estão presas dentro da sala, e aí eles saem correndo e voltam pro Ginásio. pro ginásio pra ter o apresentação concerto, pra da apresentação que eles vão ter da orquestra que eles têm, assim. E é uma coisa tão besta, mas assim, ele tá lá só segurando a caixa, o case Eu acho. Sim. pra ela, e ela fala, obrigado, tipo, menina que eu beijei uma vez. Aí, tipo, obrigado, menina que eu beijei uma vez. Aí, tipo, é besta, mas eu gosto dessa cena, porque assim, eu não sei, elas são tão... Sinceras. São, É,
É engraçada também. Então. Então, ela tem essas coisinhas que fica leve, que fica engraçado. É bom, Uhum. que é essas coisas que esquentam o coração. É. Bom, gente, o episódio bônus vai ficando por aqui, mas o assunto, como sempre, não precisa acabar. Então, se você quiser falar com a gente, é só ir nas nossas redes sociais, que é @falardewebtoon. Nós estamos no Twitter, no Instagram, e apesar da gente não postar nada, a gente também tá no TikTok, e a gente também tem e-mail, apesar de a gente nem mencionar, temos e-mail, e lemos a nossa caixa de e-mail. Então, se quiser falar com a gente, é só entrar em contato com a gente em qualquer um desses lugares que a gente vai ficar muito, muito feliz de responder. E dos nossos convidados, eles falaram que se quiser falar com eles, fala com a gente que a gente repassa. E é isso. Estamos muito abertos para falar de Webtoon, como sempre. Acompanhem todos os episódios, é muito bom. Eu quero falar de alguns aí que, assim, né? Você começou com essa palhaçada, então você se responsabilize. Dá o tchau de vocês. Foi muito bom acompanhar esse podcast e vamos falar de Heartstopper. O Anderson ainda tá rindo. Não. A gente aqui já tá combinando um Laureus Olympus ou alguma coisa do tipo aí com o Anderson. Por favor, leiam. Assim, Isso. Sinceramente falando, assim, leiam. É bom. É bom. E não é só bom, como assim, melhora a qualidade do desenho, tipo, do começo Muito. até o final, você consegue perceber. E é bom. Eu não vou comentar, porque senão a gente vai emendar, eu vou encerrar aqui e depois a gente continua. Mas a gente marca um pra falar. É isso. Por Tchau, favor. gente. Tchau, tchau.